Fala pessoal, boa noite, eu sou o Cali e esse é mais um Super Coffeecast. Estamos aqui hoje com ele, Rafael Ledo, que é comediante, stand-up e matemático. Tudo bem, Rafael? Tudo certo. E aí, o que você conta de novo aí pra gente, dessa carreira de comédia? Você é colega lá do André, que teve semana passada com a gente, né? Sou colega, sou da primeira turma, digamos assim, né? Porque Show de bola. a gente começou, na verdade, eu subi no palco pela primeira vez em setembro de 2021, né? E o André tem menos tempo que eu, né? Ele entrou já em 2022, então ele é meu calouro. É calouro, né? É o calouro prodígio, né? Sim, que já tá voando alto. Com aí. certeza. Eu tive notícia que sua equipe é boa demais. Uai, tamo aí. Tô precisando ir lá. De repente, eu tava até pensando na última entrevista com o André, eu pensei até em fazer, de repente, um episódio com todo mundo, ou de repente até um apanhado, não sei como é que vocês falam, uma session de comédia, seria isso? Uai, Entre amigos? é uma ideia, cara. Uma ideia legal, né? Uma ideia boa. Acho que o pessoal vai curtir lá. Show de bola. Então, como é que foi seu início na comédia? A mesma pergunta que eu fiz pro André, eu acho que você vai ter um pouco mais de história, porque você disse que começou bem antes, né? Cara, então, essa resposta eu poderia dar como seria uma resposta mais natural eu falar que eu comecei lá em 2021, em setembro, lá no Conversos, né, na Raul Correia. Mas, assim, a verdade é que ninguém sobe num palco de stand-up do nada, né? Eu acho que a comédia tem que estar inoculada. De alguma maneira, ela tem entrado no ser de algum jeito anteriormente, muito fortemente, porque ninguém vai se dar ao ridículo, né? Literalmente, né? Ninguém vai se expor ao risível mesmo, literalmente, né? Mas assim, eu muito novo, assim, desde criança, eu sempre fui não era o engraçadão, mas eu era o piadista, né? Sempre tinha uma piadinha nova, sempre contava uma piadinha nova, tudo. E aí ali, com uns 15 anos, que eu acho que foi um ponto de virada, foi quando eu tive um problema muito sério de saúde e tal, fiquei meses sem escola, sem sair de casa. E a única alegria do meu dia era, antes da Jovem Pan vir pra Montes Claros, era assistir, não sei se você lembra, o Transa Louca. Lembro, sim. Na Transamérica, ali Sou de meio-dia antigo. às 2. Era o meu único momento de alegria do dia, né? Aí ali eu comecei a imitar, tentar imitar, e meio que me salvou mesmo, sabe? Assim, naquela situação. Você faz imitações, então. Faço algumas. Que legal, velho. Nossa imitação é muito legal. Quais imitações você faz, assim, que são mais seu forte? Cara, o pior que o forte é o clichêzão do Silvio Santos. Silvio Santos é geral, né? É verdade, mas é claro. Muito bom, muito bom. Não tem jeito. Tem outros também. Imito aquele Montes Clarinhas raiz, sabe? Fortaleza 10 conto é pra nós, gato. No caso, lá em cima, os gols em bola rebaixado, moço, tá ligado? Tem outros. Muito bom, muito bom. E então, aí como eu ia dizendo, o humor foi ficando cada vez mais forte mesmo. Até que é engraçado, tem um episódio também engraçado que em 2012 eu tava ali em Todos os Santos, antigo, eu acho que chamava Bistrô. Lembro, sim. Lembra do Bistrô? Uhum. Aí o Willan, que é o único... da praça do Ralph, né? Isso, exatamente ali. Aí o Willan, que é o único comediante profissional, né, daqui, ele tava fazendo lá uma apresentação. O Willan que deu curso pra gente, né, de comédia e tal, de stand-up e tudo. Ele tava e, cara, coçou pra eu subir, mas faltou coragem, né? Faltou coragem. Assim. Sim. Aí a coisa foi desenvolvendo. Eu fiz esse workshop que ele preparou pra gente, né? Que ele ofereceu, que ele ministrou pra gente. Então o curso do Willan ele é em formato workshop, é tipo assim? Ou depende? Depende. Eu acho que o André não fez em formato workshop. Ele tem vários formatos, né? Assim. Não pode dizer com certeza absoluta, não, mas o meu mesmo foi num fim de semana. Aprendi muito, cara. Ele sabe muito mesmo. Aprendi muito com ele. E aí em 2021 que eu tive coragem e subi lá e mais algumas pessoas tiveram também. A gente tá com esse grupo aí tentando, garimpando aí, porque tá difícil. Sair um barzinho aceitar a gente. Eu sei como é que é, mas a gente vai conseguir construir essa cena aí. Eu acho o esforço de vocês muito válido, velho.
Perseverança é tudo e vocês têm muita competência. Só pelo pouquinho que eu já conheci aí do grupo. E fala mais sobre suas influências. Quais foram suas influências, assim, na comédia? Você falou que o insight de comédia, ele se dá muito antes da iniciativa, né? Mas... Cara, é uma ótima pergunta, assim, né? Porque influenciar... o que me influenciou, né? Porque achar muito engraçado, eu acho um monte de gente, né? Assim, né? Mas que eu posso dizer que me influenciou é diferente. É né? diferente. Tem que ser, eu acho que tem que ser genial, assim, tem que marcar, né? Eu acho, por exemplo, muito engraçado. Eu acho o Fábio Porchat muito engraçado. Sim. O Fábio Rabin, Rafael Portugal. O Porta dos Fundos, de uma maneira geral, né? Influenciou, posso dizer. Né? Porque nesses últimos 10 anos, os caras continuam trabalhando, produzindo, né? Sem parar, né, bicho? É impressionante. Os caras estão há 11 anos. Sempre com pegada inteligente demais, inteligente, cara. Criativa, ousada pra caramba, muito muitas ousada. Vezes. Mas eu acho o Paulinho Gogol, o Matheus Ceará engraçadíssimos, né? Mas assim, eu acho que pra ser referente, assim, influenciar, né? Como você disse, eu acho que tem que ser genial, bicho. Igual, tipo, não sei, já acho o Borá. O filme, sim. O Sacha Baron Cohen, pra mim ele é genial, né? O Roberto Bolanhos, né, do Chaves, eu acho que é genial. Nossa, você tocou num assunto, cara. Eu pensei até em colocar aqui no nosso roteiro, sabe, de perguntas. Então você curte demais a pegada do Bolanhos, né? Demais. É interessante, fã, eu sempre falo, porque eu também sou fã incondicional. Cara, eu assisto desde que eu sou molequinho, né? E assim... A sensação é sempre a mesma. E é uma comédia sem maldade, sem malícia, né? Assim, é uma comédia limpa, entre aspas, pueril, né? E ele consegue arrancar risos da gente, assim. Ela é ingênua, só no formato, eu acho, né? Sim. Ela é muito profunda, né? É profunda, tem profundidade. Tem muita profundidade, senão ela não faria... Ele eu acho genial mesmo, né? Sim. Tanto é que é o X-Pirito, né? Que chamavam Pequeno Shakespeare, né? Eles fazem análise, eu já vi uma análise na internet dizendo que os personagens do X-Pirito são inspirados nos Pecados Capitais, eu não sei se procede, mas se você for garimpar ali, acha alguma coisa. Né? Não, essa eu nunca ouvi não, vou olhar. O lance da avareza, da preguiça, do seu Madruga, né? A avareza, o seu Barriga, não sei se seria. Sei. O Chaves, eu não me lembro. A gula, seria a gula do Chaves. Por aí vai, mas é uma análise assim... Mas é interessante. Soberba da Dona Florinda. Soberba da Dona Florinda. Por aí vai. Interessante mesmo. E... A ira da Chiquinha. A ira da Chiquinha. A inveja do Kiko. A inveja do Kiko. Doido, né? Eu vi esse negócio, nem lembro qual a fonte que eu vi. E eu já vi é que eu não me lembro agora, outras referências tão geniais quanto, né? Sim. No mesmo, naquele espacinho ali, né, bicho? É impressionante. Cara, Rowan Atkinson, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas o ator que faz o Mr. Bean também. Nossa. Eu acho um negócio de louco, véio, eu também. o que ele faz. É uma criança, né, que... É atemporal, é um adulto, né, que continua criança, né, assim, no coração. Cara, é incrível aquilo ali, né? Então essas coisas... Jim Carrey eu acho um dos melhores também. Também sou fã demais, cara. Então esses caras são geniais, né? Então, lembrar deles assim, é meio que assim, pô, velho, não vou tentar fazer algo nem perto, porque eu não tenho talento pra isso mesmo. Mas é pra eu não ficar na mediocridade, sabe? Assim, tentar fazer algo diferente. Mas você tem excelentes referências, sabe? As referências que você citou aí, você é doido. Meu gosto particular, inclusive, nossa... E uma referência também minha, os normais, cara. Os normais. Eu acho, assim, é um nonsense, uma coisa... interessante, sabe? E inteligente, né? Inteligentíssima, cara. E pra quem, igual a gente tenta escrever, né, uma coisinha ou outra, né, uma bobagem, a gente vai melhorando, vai seguindo, né, no nosso processo. A gente vê o quanto é difícil, né, velho? Quanto é difícil. A maioria das vezes é muito difícil mesmo, né? E até pra você assistir, assim, um filme de comédia, pra ser bom é muito difícil. É difícil, nossa. Até um stand-up, cara, né? Um stand-up bom mesmo, assim, que você... Caramba, coisa interessante, inteligente, engraçada, assim. É difícil. Ou seja, comédia é muito difícil. O normal é que seja ridículo mesmo. E você tá se prestando a esse papel. Eu acho que essa é a dignidade do humorista, né? É sério, porque, cara, você tá se expondo, velho, de uma maneira...
Quem muito se propõe maluca, a fazer cara. é um divisor de águas, né? Você tá bicho. se expondo ali de uma forma muito ousada mesmo. É. Realmente. Pegando carona nesse assunto, sobre os filmes de comédia, você tá citando aí alguns filmes de comédia assim, que te impactaram, que você... Algum personagem do filme de comédia? Eu falei do Borá, né? Sim. O Borá eu acho sensacional. Cara, um filme que vai ter até o 2 agora que saiu esse final de semana, o Auto da Compadecida, bicho. Nossa, velho. O que é aquilo, bicho? O que é aquilo? Eu acho incrível demais, sabe? E pouca gente fala do Ariano Suassuna, né? Pouca gente Nossa, fala. eu sou fã do Ariano Suassuna. Eu também tem uns que ficam... Eu gosto muito de alguns seriados, assim, de televisão, bicho, sabe? Todo Mundo Deu Cris, A Patroa e as Crianças, Two and a Half Men. Eu acho muito engraçado. E tem uns Mas personagens filmes- itenônicos, né? Nesse seriado demais. E agora, filme, eu tenho dificuldade de achar um filme bom, assim. Uhum. Eu tenho dificuldade. Agora, seriado tem bastante coisa. A né? maioria dos filmes pega naquela pegada besteirol, né? Aí É. acaba Não, sendo assim, repetitivo. falar que eu não dou risada, por exemplo, é mentira. Todo mundo em pânico, né? Aham. Que eu não dei risada. Claro que eu dei, né? Mas não marco, não, sabe? Sim. Marcar é outra coisa, né? Marcar é outra coisa. É. Esse qual é o nome do comediante daquele que faz o Bora? Borá? Sacha Baron Cohen. Sacha Né? Baron O cara Cohen. é genial, velho. Ele fez aquele... O Ditador? O ditador. Nossa, aquele filme é muito engraçado, cara. Moço, Muito engraçado. E ele se expôs daquele jeito. bicho. Cara, e tipo Moço, assim... o cara É terrível, é velho. num nível... É num outro nível, né? Aquilo ali, na minha concepção, é a nível... Aquele cartunista que foi perseguido depois. É quase isso. Você lembra disso? Que saiu uma reportagem, uma vez, de um cartunista, não sei se era inglês, que ele fez como é que é? Eu vou lembrar a reportagem. Charlie Hebdo. sim, Lembra sim, disso? sim. E aí, assim, o cara... Na França, né? Foi na França, não foi? Foi, Chegaram é. na Inglaterra. Charlie Hebdo, França. Isso, É. nossa, vacilo. Charlie Hebdo. E esse cartunista... Jesus Charlie, né? Até que na época tinha Nossa. tipo um movimento. Cara, e tipo assim, ele foi perseguido de tal forma, né? E é uma ousadia porque a gente sabe que a política e religião é tudo misturado lá Aham. naqueles países do Oriente Médio, né? Então, é um negócio muito arriscado. Eu acho que o lance do filme Ditador, tem uma pegada assim, né? Meio que uma crítica àquela galera lá de Sim. alguns países. O negócio Pesado. ele Expõe se- demais, né? Ele se expõe de uma maneira muito maluca, cara. Muito maluca. Mas ele é muito genial. Ele é muito genial. E o Jim Carrey, aqueles filmes quando na minha infância, Debbie Lloyd, Ace Ventura, né? Show de não sei bola. se é do só, acho que não. Ace Ventura, Sim, lembro de todos. Debbie Lloyd, tem o Máscara. O Máscara. Tipo, Nossa, velho. Eu assisti o Máscara umas 20 vezes, não, velho. aquilo ali, bicho. A Cameron Muito Diaz, bom. né? Maravilhosa e muito engraçado. Nossa, E- atuações muito boas mesmo. É inesquecível, né, cara? Marca ali por causa da infância, né? Sim. É 90? Década de 90, né? 94, 94, exatamente. É isso mesmo. 94. E o Jim Carrey eu acho gênio. É gênio. eu Ele é acho gênio. Cara, aí é bom ter essas carinhas em mente. Ah, e eu tenho uma referência no stand-up do Louis C.K. Não sei se... Luis C.K., eu acho que já assisti alguma coisa. Eu acho ele o melhor, né? Sim. Tem stand-up comedy dele Tem. nos serviços de streaming? Tem, né? Tem muita coisa. Luis C.K. Porque Luiz é C.K. Certo? São sobrenomes que começam com C e com K. C.K. O que eles falam hoje no stand-up dos Estados Unidos, né? Já é algo muito mais interessante e avançado, né? Porque eles começaram lá atrás, né? Eles começaram no final da década de 40, se não me engano, né? Nos clubes de jazz e tudo. E a gente começou em 2004, eu acho, né? No Rio de Janeiro. Aqui. Sim. E, então, assim, a gente está falando de assunto que eles falavam na década de 70, sabe? E, então, você vê o Bill Burr, que é um outro aí também fora de série, né? Ele faz piada sim, mas não é piadinha, é piada que você ri, mas você pensa muito, né? Sobre aborto, Nossa. sabe? São temas, assim, muito sérios, né? Polêmicos, porém com aquela pegada inteligente, né? Com Profunda. responsabilidade, né? Se eu chegar lá e, sabe, Aham. meter o pé na porta e, é isso aí, foda-se, não. Tipo, Sim. é outro nível, cara, é outro nível. Mas é isso, não dá, né? A gente tá começando agora, né?
o Brasil, né? Sim. Príncipe em Montes Cara, Claros. pegando esse assunto também, que foi o que eu tiquei lá na lista, sobre os diferentes tipos de humor. Você tá falando aí sobre essa pegada, né? O André frisou o humor, que é o negro, o humor negro, Sim. né? Ele falou muito sobre isso, que é a pegada dele. Sei. E tem outros tipos de humor. Eu até comentei, gosto muito do Thiago Ventura, desse Sei. humor do Jim Carrey, né? Sei. Aí, fala pra gente sobre os diferentes tipos de humor e as pegadas, qual que você mais se identifica nos seus roteiros. Tem o humor negro ou humor ácido, né? Assim, depende. Sim. Que tem muito seu valor, né? Que toca em temas tabus, né? Mas eu tenho algumas ressalvas com relação a ele, Entendo, né? demais. Mas porque eu acho que tem que ter um certo cuidado, na minha visão. Tem gente que discorda e tudo bem. Sim. Porque eu acho que precisa existir. Porque, vamos lá, falar do humor ácido, né? Igual, não sei se você já viu 2015 por aí, na Netflix, o especial do Danilo Gentili, ele metendo pau na Dilma com uma motosserra. eu lembro disso. Você chegou a ver? Eu não assisti o espetáculo, mas eu vi que foi muito polêmico. E ele, se eu não estou muito enganado, né, ele disse que ele meio que se arrependia. Agora, eu só não tenho certeza absoluta se foi desse show específico ou foi de outro, mas que ele falou que de algum ele se arrepende porque ele percebeu que ali não havia piada, não havia o elemento artístico que transformava aquilo em piada. Era mera ofensa. Sim. Eu acho que muita gente cai nessa facilidade, né? Ir lá e xingar. E achar que tá fazendo comédia. Isso não é comédia, comédia é arte. Sim. Comédia tem que ter um punch, tem que ter um jogo de virada, tem que ter um elemento artístico, né? Na minha visão. Então, eu acho que principalmente no início, né? Porque é o mais fácil, né? Assim, muita gente, eu acho que cai nesse erro de simplesmente meter o pau, sabe assim? E tem que ter eu acho que o elemento artístico, né? E também a questão da distância. Eu acho que para tragédia virar comédia, tem que ter distância. Sim, com certeza. Ou geográfico, ou temporal, né? Tipo, inteligente sua colocação, viu, cara? Porque... Distância geográfica ou cultural. Ou temporal. Dependendo do grau da tragédia, digamos assim, a distância tem que ser maior, né? Sim. Por exemplo, você vai falar de campos de concentração até hoje, é muito difícil falar. Não tem como. Tem gente que faz piada e raras vezes consegue, os caras muito bom, né? Mas tem que ser muito bom, velho. Porque a tragédia é tamanha que essa distância ainda não fez a tragédia virar comédia. E talvez né? nunca vire, né? E talvez nunca vire. Agora, os malucos que invadiram o Congresso lá, 8 de janeiro, já virou comédia. Já virou comédia, né? Então, assim, na minha opinião, o Chris Rock lá, você lembra do evento, né? Do evento lá. Do Oscar, né? Na minha visão, mais uma vez. Por que ele errou? Porque não havia distância nenhuma. Não havia distância. Zero distância, Zero né? distância. Tanto a mulher tanto tava ali, né, tava velho? na frente e ela tava passando pela doença. Nossa. Se fosse, por exemplo, se ela já tinha se curado, teria essa distância, que faria a piada ser melhor. Mas não havia distância zero. Então a tragédia não virou comédia, era só tragédia. Então não tem um elemento cômico, né? Uhum. Então, assim, pra mim foi um erro. Eu não apoio a atitude do Will Smith de violência, muito menos. Muito menos. Só que eu também acho que ele foi infeliz na escolha dele, viu, cara? Não, isso aí eu ia fazer a ressalva também. Não justifica nem a pau. Foi um erro, na minha visão, um erro profissional. Né? É igual um cara, né? O cara faz errado aqui, o pé, só que eu não sei, alguma coisa aqui de sua casa, sei lá. Não, o cara errou profissionalmente, velho. O cara tava trabalhando, né? Então assim... Mas assim, tem seu valor demais o humor ácido. Ele é muito corajoso, né? Ele toca em pontos que todo mundo fica calado. Sim. Então, assim, ele é muito corajoso. E é muito bacana. Agora, o nonsense, né? Tem o nonsense, que é tipo uma cena sem sentido. Né? Isso, e todo mundo ri porque tudo que a gente faz tem finalidade, né? Então aquilo o nonsense é muito doido. O nonsense se conecta um pouco a essas postagens de hoje em dia. Tem muitas postagens desconexas, né? Que eles chamam de shit posts, coisas assim. Você já ouviu falar? Já sim. Essa molecada que é ligada, né? Eu sou antigo, mas eu ouço falar é muito sobre isso. Coisa assim, às vezes tá rolando um vídeo, mas nada a ver, sobre um jogo, alguma coisa, o cara narrando o que rolou na roça do vizinho dele com caipira e tal, no episódio, não tem nada a ver.
Nonsense. Seria tipo como se fosse Cara, eu não sou especial. Você tá falando sobre, né? Eu não sou ainda inspetor, né? Eu costumo falar que tô na faculdade de comédia ainda, não virei comediante, né? Tô vendo, tô fazendo e tal. E eu tô aprendendo mais ainda com vocês aqui no programa. O Nonsense, eu acho que é isso. E o que ele denuncia, eu acho muito massa, muito filosófico. Porque a coisa não tem finalidade e a gente ri. Porque tudo que a gente faz tem finalidade, né? Eu sou um grande consumidor de comédia, assim, eu acho. Né? Então, e por que a gente ri, né? É muito interessante. Mas, assim, cara, o que o humor, cara, eu não sei se tem uma classificação para ele. O que eu acho, assim, o suprassumo, assim, da arte até. Agora eu tô puxando sardinha, brasa pra sardinha total. Essa comédia é a comédia que iguala, velho. Comédia pra mim é igualdade. E é por isso que incomoda tanta gente, né? É mostrar o ridículo de todo mundo, né? Sim. Porque a gente é obrigado nessa sociedade a ficar de um monte de formas, né? De formatos, viver em formatos, né? Aí tá todo. Então eu acho que a comédia é uma invenção maravilhosa, bicho, que é tipo um respiro, sabe? Tipo assim, pô, é uma licença poética. Pô, aqui a gente pode, pô, velho, pelo menos aqui, velho, poder ser o que a gente quiser, cara. Sim. Né? Aí você ouve o cara contando lá, tipo assim, o cara tá passando por uma situação também que eu tô passando, que eu passei. Né? E aí tem muita discussão disso, bater no oprimido, né? A comédia tem que ser tipo ideológica, tipo assim, tem que bater no opressor e tal. Eu acho que não, acho que tem que bater em todo mundo. Todo mundo. Porque, né? a comédia, eu acho que a mais elevada ri da humanidade, velho. Não ri do. Distingue por classe social, da falsa masculinidade do heterossexual, do machão. Mas tem que rir também do homossexual, rir da mulher, rir de todo mundo, velho. Porque todo mundo é risível, né? Então, gostei dessa expressão, todo mundo é risível. Ué. Ou seja, ridículo, né? Então, eu vejo isso, assim. Porque é igual, acho que o Léo Lins até, né? O Léo Lins, ele fala que muitas vezes tá uma deficiente lá na cadeira de rodas no show dele, aí ele vai lá e muitas vezes que ele vai lá e cita ela, né? E faz a piada. Aí ele fala que, segundo ele, e eu acredito nisso, na maioria das vezes ela agradece, porque assim, ela se sente incluída, cara. É uma forma de inclusão, né? Tem a palavra qual é? Pertencimento. De certa forma, né? Por que você não vai falar de mim? Né? Tá todo mundo rindo de todo mundo, né? E eu acho a comédia fantástica, cara, sabe? E eu acho que quem não gosta de comédia... Não é que não gosta de comédia, eu tô sendo duro demais. Mas quem quer excluir a comédia, né? Quem tem medo da verdade, cara. Quem tem medo, assim, de expor um pouquinho da sua humanidade. Quer ficar na sua pose o resto da vida. Não quer que um cara chegue e de certa maneira, mostre, né? Sim. Cara, dos seus... Vou pegar um pouquinho de água aqui. Nos seus shows, fala pra gente sobre a interação do público, como é que é. Cara, então... Como tem sido, né? E eu... Bicho, é igual eu falo, nós estamos aqui no norte de Minas, né? E... apesar de eu fazer comédia, de eu fazer stand-up desde setembro de 2021, eu acho que, no máximo, eu fiz 15 vezes. Sei. No máximo. É pra 2, 3 anos? Quantos anos? Não, nem 2. Vai fazer 2, né? Vai fazer 2, né? Então, assim, e são 5 minutos, né? Então, assim... Mas isso não é desculpa também, não. Já passou da hora, né? De eu tentar interagir com o público. Mas eu ainda tô naquela coisa do texto, sabe? Eu ainda tô na fase de eu acho, na minha visão, a maior parte do pessoal lá do grupo, né? Já interage e tal. Pra mim ainda é muito difícil, cara. Sabe? Se eu não consigo... Se pra mim é um baita desafio escrever, né? Escrever aquilo ali. Porque, cara, é muito difícil, bicho. Você
tem que criar a piada. Você sabe disso, você tem que criar. A piada é sua. Né? Criar uma piada. Isso, aí você faz uma piada, ela dura 15 segundos. Você ficou lá, ó. Ficou lá. E a piada é mais ou menos. Não é piada boa, não. É uma piada mais ou menos. 15 segundos. Aí você tem que fazer mais. Tem que fazer, sei lá, umas 10. Aí você tem que linkar. Mano, essa é uma das partes mais difíceis que eu imagino de você. Você tem que linkar. Aí você tem que entregar na parte correta. Entregar da maneira correta, né? Porque o humor é meio que... funciona como mágico, né? Você tá vindo por um lado, você tem que fazer de tudo para esconder o punch, né? Esconder o final. Porque o final tem que ser um ponto de virada que causa o riso, né? Então você vai aqui, ó, de um jeito... Igual muita gente fala, essa piada é previsível, é isso. Porque a pessoa fez mal isso, né? Ela não escondeu a piada. Tipo assim. Então você tem que ir por um lado que ninguém... que você acha que ninguém vai imaginar o que você vai falar no final, né? Para causar o impacto. Enfim, então você tem que entregar bem. Você tem que memorizar. Você tem que saber... Eu nunca fiz teatro, por exemplo. Né? Eu nunca fiz. Eu acho que lá do grupo ninguém fez. Né? Então você é roteirista, você é diretor, você é ator. Caraca. Cara, é muito difícil, bicho. É muito Deveria difícil. ser muito valorizado. Bicho. É muito difícil. Tanto é que comediante de stand-up, tanto nos Estados Unidos quanto aqui mesmo, Jô Soares, né? Começou, era comediante. Rafinha Bastos, Adnet, Porchat, todos esses foram hosts, né, de talk show. Por quê? Porque, tipo assim, esse bom comediante stand-up, cara, ele é capaz de falar de vários assuntos de uma maneira leve, né, interessante, de ser divertido. Então, assim, geralmente o host de talk show, eles vão muito atrás desse pessoal, né, do stand-up, né? Porque é um pessoal, se fizer bem, é muito completo, né? Então, realmente é difícil. Uma das coisas mais difíceis que eu já me propus a fazer de longe, cara. É isso. E eu te perguntei sobre a interação do público, né? E, assim, alguma surpresa que você já teve no show, de reação, de alguém que riu demais ou não, relação não, positiva. De menos, muitas vezes. Eu acho que isso é normal pra todo mundo, né? Cara, assim, eu vou te falar, assim... Meu primeiro foi no Conversos, né? Como eu acho que eu cheguei a falar. Você mencionou, sim. E eu fui bem. Acho que fui bem, né? E no segundo eu acho que também eu fui bem. Aí eu lembro que eu peguei umas 4, assim, bicho. Mas chama água, né? Água é quando assim, nada, sabe? Nada, reação nenhuma. Aquele público apático. E também não é culpa do público, a culpa é sua, principalmente, né? E aquilo me deu, sabe, um gelo, assim, né? Falar, o negócio é muito difícil, né? Sim. E públicos diferentes demandam esforços diferentes, né? No teatro é de uma maneira, nos bares é outra, comedy club é outra, né? Eu acho que inusitado mesmo, algo inusitado não aconteceu, não. Eu estaria mentindo. Mas o que acontece muitas vezes o que eu posso dizer que realmente me chamou a atenção é de ser sempre algo inesperado, cara. Você, por exemplo, às vezes você tá com um texto que você confia, você tá bem, sabe? Você tá bem assim. O que eu quero dizer é, cara, eu posso falar esse texto em qualquer momento. E tá consolidou na minha mente, sabe? Assim, eu posso descer ali e falar. Ou seja, eu tô tranquilo, né? Aí você faz melhor. Aí você chega e não acontece nada, bicho. Sabe? Aí tem dia que você tá com medo, que você tá praticamente assim, cara, não vou. Muitas vezes isso acontece, cara. Muitas vezes. É medo de paralisar mesmo. Sei. Né? Não vou. Medo paralisa. Medo de paralisar. E você vai lá e arrebenta. Acontece, sabe? E isso eu aprendi, assim. Cara, você não sabe o que vai acontecer. Para de querer prever, sabe? Para com isso. Pelo menos a minha experiência na comédia stand-up é muito previsível, cara, a reação e tudo. E isso tudo rolando em 5 minutos, né? Em 5 minutos. Eu lembro de um dia que eu tava no Boêmia.
Aí tinha uma piada, cara, que eu lembro que eu fiquei 2 horas ali à tarde. Parei 2 e tipo. Mas era coisa de uma palavra ou não, sabe? Será que o Punch precisa dessa palavrinha ou não? Desse nível, velho, de um negocinho assim. Aí eu tava muito curioso com essa piada específica. Aí eu tô contando com o maior cuidado e tal. E na hora do punch, o liquidificador. Pá! Nossa, cara. Os caras fazendo suco lá. Pá! Ninguém ouviu nada. Eu, puta que. Um agente sabotador externo. Caraca. Aí já serve como um caso, você, tipo, né? Uma situação atípica. E, caraca. Mas assim, algo muito inusitado, tipo, não, ainda não. Em relação às pessoas que estavam assistindo, não, né? Não. Não, a gente já fechou pra uma mesa, né? 4 pessoas, já Entendi. fizemos, cara. Fizemos. Uma vez a gente fez na Praça de Esportes. Então ali tinha 2 mesas. 2 mesas com 4 pessoas e carro passando, ninguém ouviu nada. Nossa. Então assim, Eu acho isso... tem muita roubada. Mas Eu já vi, desculpa te interromper, Nada. eu já vi muito... até no Comedy Club, eu não gosto muito, é porque eu trabalho nessa área de áudio e vídeo e às vezes eu sinto uma necessidade de ter um áudio melhor pra vocês, porque eu acho que pra chegar... Até dos registros, eu já vi uns shows, eu não sei qual o Comedy Club, e se eu soubesse também eu não ia mencionar, que é falta de ética, né? Mas assim, eu acho que essa parte de som pro comediante, eu acho que é uma coisa que tem que ser crucial. sim, Né, pra piada ser percebida, pros Sim. nuances serem percebidas de cabo a rabo ali. Eu acho que é importante demais. e isso sim, a maioria dos lugares que eu já me apresentei foi em bares, né? Mais precário o som, né? É precário e assim, muita gente que vai lá não sabia que ia ter stand-up. Não sabe. Muita gente, né? Tá aí no bar. Entendi. Muita gente sabe, né? Às Aham. vezes tem anúncio no Instagram, né? Às vezes por um amigo fica sabendo. Mas muita gente não sabe. Não sabe, né? Aí eles têm todo o direito de conversar, né? De bater, pô. Poxa, ai, cara, uma mesa conversando alto, cara. É regaço pra caramba. E como é Compromete que, e pra na caramba. dinâmica, não tem um... Não seria mestre de cerimônia, mas eu não sei se o nome é esse. Sim, É isso mesmo? exatamente É isso isso. mesmo? É. No caso dos seus é o Willan. É o Willa, e ultimamente o André tá fazendo muito. Sei. Então, assim, esse agente aí que ele é responsável por introduzir a confirmação aí. Quando o caso é verdadeiro. Esse agente que vai introduzir a noite de comédia, existe essa responsa também, né? De preparar o público. Galera, vamos fazer aqui, né? Cara, demais. Porque isso é interessante, cara. Eu não entendia no início, assim, porque o Willa, né? Ele ia lá e preparava mesmo a galera. Falava, ó... É uma palavra que eu até não gosto muito, mas... nesse sentido, né? Porque eu sou professor, mas assim... De educar mesmo. Assim, porque a risada, cara, a comédia, assim, é um evento... É algo social, sabe? É muito social a comédia. Muitas vezes a gente tá assistindo sozinho, né? Algum filme de humor, algum seriado. Cara, você não dá uma risada, mas você tá achando engraçado, mas você tá sozinho, né? Às vezes, mas se você tá com mais gente, né? Aquilo contagia, né? Então, por exemplo, às vezes tem um monte de gente rindo aqui, você já entra rindo, porque o pessoal tá rindo, né? Você já entra rindo e fala, vocês estão rindo de quê? Rindo de quê? O que eu quero dizer com isso? Que assim, por exemplo, o ambiente ser um ambiente mais íntimo, sabe? Menor, tudo isso é melhor. Sabe? Porque Mais intimista. Mais intimista. Conecta mais, né? Conecta mais um com o outro e faz rir mais. Agora tem uma mesa ali, outra mesa aqui, outra mesa lá na frente. Pessoal disperso. Você tem que ficar te buscando, aquela coisa. E isso causa menos risada, né? Então, assim, tem toda uma complexidade que a comédia também é um evento social, né? É um fenômeno social. Sim. Né? O Comedy Club é um negócio legal que não tem aqui, deveria ter, né? Quem sabe, né? A galera que vai pra lá já tá... Acho que eu falei isso no dia do André. Tá preparada pra aquilo, né, velho? Eu ia falar com você sobre isso também, que é um assunto interessante. Pode ser até uma particularidade minha. Quando eu assisto um comediante já que eu gosto, vou dar de novo o exemplo do Thiago Ventura, que é um dos que eu mais assisto, né? Gosto do Whindersson também, só que
né? Que é algo que eu assisto, porque eu tenho meu filhão Lucas, né, Ted? E meus enteados e tal. A gente assiste muito o Whindersson, o Junto, Família. E eu gosto muito do Thiago Ventura. E assim, quando eu vou assistir o Thiago, de certa forma, meio que eu já vou com aquele espírito preparado para a comédia dele. Você acha que tem muito disso? Já tem um parceiro dele, que eu não vou mencionar o nome, que eu não acho tão engraçado assim. Acho que tá tudo bem também. Sim. Tem, cara. preparado, de você ter aquela simpatia. Você gosta, né? Tem, cara, por exemplo, eu acho o Murilo Couto muito engraçado. Ele por si só, Sim. Murilo Couto. Murilo E eu Couto. sei que é mais besterol. Besterol. Tipo o Portugal, né? O Rafael Portugal, ele também já ele já é um ser engraçado. Já né? é uma figura engraçada. Né, o Murilo Couto, cara, é igual você falou exatamente. Por exemplo, aparece lá um vídeo novo do Murilo Couto, eu já entro na onda do Murilo já vai Couto. aceso, né, velho? Eu já vou... Velho, daqui esses 15 minutos eu vou ser bobão, sabe? Vou ser bestão, bobão. Não é não tô sendo pejorativo aqui nas palavras, sabe? Mas assim, eu vou entrar nesse humor mesmo, assim, no humor dele, né? Uhum. E cada um tem o seu tipo de humor. Massa. Eu acho que até para os comediantes que não são tão expoentes assim, comediantes locais, sei lá, talvez o caso de vocês, seria interessante essa preparação, né, prévia. Uma preparação do público, de repente lançar um vídeo, uma coisa assim. Chegou na galera, pô, tal, fulano de tal vai estar em tal bar. Uhum. Fulano de tal é residente de comédia em tal bar e tal. Não. Teve um amigo meu, Bidão, amigo assim, convivo tanto com ele, um abraço, Bidão. Ele procurou um dia e eu fiquei meio assim, eu tinha visto a divulgação do André, que o André eu tenho nas redes sociais, né? Já tinha há um bom tempo, tá? A gente tem amigos em comum e tal. E aí o Bidão, que é André também, tudo bem? Ele procurando, ele mandou uma mensagem para um amigo meu, o Ebert Patrick. O Ebert mandou uma mensagem para mim: João, você tá sabendo onde tem comédia na cidade? Aí eu corri no Fly e fui lá ver, porque, tipo assim, não é uma coisa tão bem disseminada assim, né? Não. Talvez por falta da interação mesmo, das pessoas por trás daquilo. Não Cara, sei. é muito difícil, bicho. Cara, a gente vai conseguir. Tomara que a gente consiga. Mas é incrível como é difícil. Por quê? O pessoal dos bares geralmente nos oferecem os dias, a terça ou a quarta, né? Dias mais difíceis, né? Porque chega na sexta, sábado, o pessoal quer ouvir sertanejo, e assim, eu acho uma pena, bicho, assim, porque de uma cidade de 400 mil habitantes, né? Expoente aqui, né? Norte de Minas, sul da Bahia. Cara, olha, né? Olha o tamanho dessa cidade, olha o potencial dessa cidade. A gigante do Norte de Minas. E assim, tudo se resumir a coisas muito... Não, nada contra, bicho, sabe? Mas ser só isso, só sabe? isso, né? Só isso. Eu acho que não ter uma cultura, não criar-se uma cultura... Mais diversificada. Mais diversificada. Com mais opções, né? Mais opções, eu acho. E assim, muitas vezes a pessoa fala, eu vou... Aí, se eu soubesse eu ia e tal, mas dificilmente vai e tal. Mas assim, só sei que é difícil, cara. Porque assim, você segura a gente segura uma semana, 2, 3, né? Aí já vai diminuindo e tal, aí o cara já... E como funciona o esquema do teatro? Assim, tava rolando no Centro Cultural, tem outra opção de teatro? Vocês já viram isso? Cara, que eu saiba, não existe outra opção de teatro. Uhum. Né? E aconteceu uma vez, né? Foi o Ilan que fez, era um show, uma apresentação do Ilan, né? Nós éramos convidados, né? A gente foi lá e fez nossos 5 minutos, né? E tudo. Mas foi excelente, agradeço ele demais, né? Porque, de certa maneira, mostra a gente, né? Claro. Pro público e tal, é maravilhoso. Mas foi um show dele, foi algo dele. Ilan. Ainda vou conseguir trazer vocês todos aqui ainda. Vocês são 7, né? É isso? 6 ou 7? Somos 7. 7, né? O Ilan, né? Aí sou eu, o André Foster, Thiago Moraes, o Jazz DG. Se eu esqueci alguém aqui. Alexandre Diori. O Razek, né? E o Júnior Razek. Isso. Nossa, que legal. Da hora demais. Da hora.
Existe uma pergunta que me veio aqui agora, nem escrevi nada não. Cara, sobre horário, você já fez tem um estudo sobre isso? Um horário do dia que as pessoas estão mais propícias a que o efeito Sei. da comédia seria mais... Cara, algo que eu nunca tinha pensado. Havia pensado. Me veio aqui em mente Mas o que me vem à cabeça é que as pessoas... Eu tinha uma teoria... Quando eu era pequeno, eu criei uma teoria de que à noite o pessoal era mais gente boa. Eu tenho essa teoria. Legal. De noite o pessoal é mais gente boa. Aí eu acho que o pessoal tá mais relaxado, né? Sim. À noite, com certeza. Mas é engraçado você falar isso porque o Rafinha Bastos está nos Estados Unidos, né? Sim. O Rafinha Bastos. Sim. Ele tá fazendo comédia lá. Aí foi um negócio que me chamou a atenção, que ele tá fazendo no Super Comedy Club, né? Super Comedy Club que funciona o dia inteiro. Caraca, o dia inteiro, sabe? À tarde, à noite e tal. Tudo. Mas eu acho, na minha opinião, à noite, né? É o momento que a gente tá mais relaxado, né? Tá mais suscetível, né? Geralmente pode tomar uma coisinha, né? Tudo. Acho que... Legal. Cara... Eu perguntei isso pro André, mas vou te perguntar também, que eu acho que pode ser um assunto que sirva pro pessoal de casa. As barreiras de entrada. Eu sempre digo assim, em todas as áreas da arte, eu acredito que mesmo que o pouco, que não é pouco, que a gente está fazendo, para alguém que está em casa, desperta algo que está ali escondido, alguma vontade. Você está vendo algum exemplo de alguém fazendo aquilo ali? Às vezes a gente acha que aquele esforço está sendo assim, poxa, velho, eu não estou sendo visto, não estou sendo... Mas tem alguém de casa ali... vendo aquilo, tá sendo motivado, eu acho super legal. Na música, eu sempre falo isso, acho que na comédia não vai ser diferente. As barreiras de entrada, você acha assim que uma pessoa comum vai enfrentar e o que você sugere assim que você passou para desmistificar aquilo ali, para você seguir em frente? Mais uma vez, né? Eu sou um iniciante, né? Eu não sou um especialista em comédia, eu sou um iniciante e tô aqui em Montes Claros, né? E tô cada vez mais com os pés fincados aqui. Não dá para, nem em médio prazo, né, eu sair daqui, felizmente. Né? Mas, não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas é muito difícil, né, alguém conseguir alguma coisa aqui, né? Em comédia. Lugares para se apresentar, né? Temos que... Em BH é difícil, cara. São poucos, sabe? Os que vivem de comédia em BH são poucos, né? Então, assim, tem que, igual o André, né? Que ganhou o concurso lá do Di Lopes, né? Que vai para São Paulo tentar alguma coisa. E também na internet, né, cara? Assim, com muita gente... A internet... É a rua mais movimentada, né? Possibilitou isso, mas também tá muito difícil, né? Também é muito difícil chamar a atenção. É muito complicado, né? Mas é uma possibilidade, lógico, né? Fazer uma... Mas aí você tem que criar um certo nicho também, né? Eu acho que você tem que criar uma certa maturidade, assim, né? Que não é do dia pra noite, não é. Você tem que saber o que você quer, né? E isso demanda tempo, cara. Não é do dia pra noite, não. Ou seja, é bem difícil, né? Eu sinceramente, assim, claro que se virar, nossa, maravilha, cara, excelente. Mas, sinceramente, bicho, se eu tenho minha profissão, se eu seguir isso como um hobby, né, se a cena se estabelecer, né, aqui, tomara que se estabeleça, que não acabe, né, e eu ter isso como um hobby, sabe, que eu faço ali 2 vezes na semana. Você já tá super realizado, tô mais que né? satisfeito, cara, tô mais satisfeito, porque eu acho muito saudável para a mente, né? É uma coisa diferente que você pode sair, né? Sair um pouco, né, do enquadramento, né? E pode tentar fazer alguma coisa diferente. Você pode se expressar. Eu acho que o humor, velho, também o stand-up tem muito isso, assim, você se expressar, cara. Você tem uma liberdade, assim, sabe? Você tá se expondo ao seu ridículo, tudo, mas ao mesmo tempo você tá expressando a coisa mais íntima sua, sabe? Você pode falar coisas assim que você não poderia falar em nenhum lugar. Uma licença poética que não existe em nenhum lugar. Mas ali você pode falar. Você tá ali fazendo seu stand-up, né? E tudo.
Então, assim, de certa maneira, assim, é uma delícia, assim, também, sabe? Você ter essa... Não, aqui eu posso, cara, aqui eu posso, sabe? Aqui ninguém vai me podar. Assim, claro que existe, né? O humor está sendo bastante combatido, mas, de certa maneira, né, a gente pode falar coisas que a gente não poderia falar em outras situações. Em outras situações, em geral. Massa, massa. Conecta pra gente aí um pouco da filosofia. Você estuda filosofia também, né? Estudo. Cara, é crânio mesmo, bicho. Matemática, estuda filosofia, caraca. Conecta pra gente a comédia e a filosofia, que eu acho interessante demais. Bicho, eu acho coisas muito parecidas. Eu acho coisas muito parecidas. São só por vias... É como se fosse trocar os pressupostos, né? Tipo, a gente tem as nossas vidas, né? E os princípios, né? Coisas que muitas vezes são inabaláveis, né? Não, é isso por causa disso, né? E eu acho que tanto a comédia quanto a filosofia truca isso, sabe? Falando, mas não, será que é? O que é isso de verdade, né? Será que não é de outra maneira? Né? A filosofia faz isso de uma maneira pomposa, né? Sisuda, muitas vezes, né? Consequente, responsável, né? A comédia faz isso tirando sarro, dando risada, né? Mas eu acho que as duas são coisas muito parecidas, eu acho, sabe? É você questionar o que está aí, né? A filosofia faz isso de uma maneira muito séria, né? Muito responsável, pelo menos em geral, em tese, né? Em tese, nas pegadas dos filósofos mais famosos, né? E a comédia também se presta esse papel, na minha opinião, né? Ele ri da autoridade, ri do que está estabelecido, né? Mas faz isso sem respeito nenhum, né? E que bom, né? Que tem essas oportunidades, assim. Mas eu acho muito parecida as duas coisas, sabe? E eu gosto de fazer as duas coisas, então... Já linkou alguma piada, assim, com alguma passagem seria bíblica, né? Mas com algum trecho de algum filósofo? Velho, isso aí é... Acaba acontecendo espontaneamente, né? Não, é meu sonho de consumo, sabe? Porque essa é a comédia que eu quero fazer, né? Essa é a comédia que eu quero fazer. Eu quero fazer algo que eu quero fazer algo que eu ache interessante, né? Que tenha algum conteúdo e que gere muita risada, né? E que eu consiga fazer um texto, sei lá, de 20 minutos linkando tudo isso. Eu ainda não sou capaz de fazer isso. Mas é pra isso que eu tô nessa, sabe? Sim. E é pra falar de coisa séria, entre aspas, e gerar muita risada e pensamento, sabe? Porque pra mim os dois maiores prazeres da vida é pensar e dar risada. É quando você consegue fazer isso, né? No mesmo pacote, né? No mesmo pacote, ainda tô distante disso, porque é muito difícil, né? Ainda tô na piadinha aqui, linkando com ali, mas a gente vai caminhando, né? Mas um dia a gente chega lá. Show de bola. Galera, então esse foi o Rafael Ledo. Rafael, eu queria te agradecer muito pela presença, discorreu muito bem sobre o assunto, muito dinâmico na fala, o conteúdo de primeira qualidade. Eu vou deixar as redes sociais do Rafael na descrição do vídeo. Siga o Rafael, os outros comediantes também. Se eu não postei no vídeo do André, eu vou postar no do Rafael, as redes sociais. E você aqui que é da região do norte de Minas, Montes Claros, acompanha a galera, tem um conteúdo bacana, é gente que está se empenhando na comédia para criar uma cena. Então vamos para cima. Fique por dentro da agenda deles também nas redes sociais. E é isso. Rafael, brigadão. Obrigado a você, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Volte sempre. Até Valeu. a próxima. Falou, galera. Até mais, gente.